Sejam bem-vindos ao curso do professor Tiago Oliveira, Legislação do Zero. Essa é a nossa primeira aula, beleza? Toda atualizada para concurso PMCE, em que aguardamos o edital para o ano de 2019, no máximo 2020. E a gente está fazendo as aulas atualizadas, então seja bem-vindo ao meu curso. É um prazer recebê-lo aqui, obrigado pela confiança. Vamos lá para a nossa primeira aula, vamos pegar a nossa primeira lei, que é a Lei 13.407, de 21 de 11 de 2003, que institui o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Para quem não sabe, as instituições militares estaduais, nós temos duas, que é o Código Disciplinar, que é a Polícia Militar do Estado do Ceará e o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará. São as duas corporações militares. Ambas vão ser abrangidas, certo, pela Lei 13.407, que é o nosso Código Disciplinar, e pelo Estatuto dos Militares. Tá bom? Pela própria condição desse servidor, você não deixa de ser servidor público. Porém, você é servidor militar, tá bom? Você não tem os mesmos direitos de um servidor civil. Ok? Um servidor civil ele pode fazer greve, ele pode sindicalizar. Já você servidor militar você não pode, porque você tem uma proibição na sua legislação específica. Galera, qual é a primeira diferença que você tem que entender entre o Código Disciplinar e o Estatuto dos Militares? A primeira diferença é que o Código Disciplinar ele é um código de conduta, ou seja, se você cometeu alguma infração na esfera administrativa, se você não respeitou os valores e os deveres militares, você cometeu uma infração administrativa disciplinar. E o Código Disciplinar ele serve justamente para isso, para apurar a responsabilidade administrativa disciplinar dos militares estaduais. Então, se você cometeu uma falta na esfera administrativa, sei lá, você faltou ao serviço, você chegou atrasado, você faltou com respeito com o superior, faltou com respeito com o par, né? com um militar igual a você, se você bebeu em serviço, então são várias transgressões disciplinares. Então o Código Disciplinar ele vai trazer uma série de transgressões que você pode cometer: faltar com a verdade, faltar ao serviço, dormir no serviço. Ele traz uma série de transgressões disciplinares. O que é uma transgressão? A transgressão ela é como se fosse um crime, só que é na esfera administrativa, né? A crime é na esfera penal. Então você tem a esfera civil, a administrativa e a penal. Aqui vai falar da esfera administrativa, que é mais interno, né, da própria corporação. Então você tem deveres a serem seguidos. Se você não seguir esses deveres, você vai ser punido. Só que você não pode ser punido de qualquer jeito. O superior não pode chegar: vou te punir de qualquer jeito. Negativo. A gente tem o Código Disciplinar justamente para saber como é que esse cara vai ser punido e para saber se realmente ele cometeu aquela infração. Por quê? Todo militar tem direito à ampla defesa e o contraditório. Ou seja, quando você for acusado de ter cometido uma falta, uma infração administrativa disciplinar, você tem ampla defesa, você pode apresentar vários tipos de provas alegando sua defesa, e o contraditório, você vai contradizer aquela acusação que está sendo imposta a você. Então você não pode ser punido de qualquer maneira, não. Antes de ter essa lei, acho que em 2003 era mais ou menos assim, hoje em dia não. Antigamente o cara era expulso de boca, galera, bem antigamente mesmo. Hoje em dia você tem o Código Disciplinar que regula isso aí. Então, quando o militar vai ser punido, não é de qualquer maneira, não. Tem que ser observado uma série de coisas. Um exemplo: para punir o militar, tem que se olhar a ficha do militar. Você vai ter uma ficha individual. Lá vai conter todo o seu histórico na polícia. Então, se tu tem a ficha limpa, não tem pra que te punir de maneira severa. Tu vai ser punido de maneira mais branda, por ter a ficha limpa. Você não cometeu faltas anteriores à atual que você está respondendo. Então é uma série de coisas que no final vai gerar uma punição ou não.
Tá bom? Então, o Código Disciplinar ele vai trazer isso, como é que funciona. Já o Estatuto, ele vai trazer mais direitos do militar. Tá bom? Você vai falar lá dos direitos, das férias, das licenças do militar. Já o Código não. O Código vai falar da apuração da conduta do militar. Ao final, podendo ser punido ou não, dependendo do fato ocorrido. Então, vamos dar uma lida aqui na nossa Lei 13.407, artigo 1º. Esta lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará. Corporações militares estaduais organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais. Então, como eu disse, galera, as corporações militares, que a gente tem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Cara, pelo amor de Deus, isso aqui para tua prova é tão importante que tu nem imagina. Sempre lembre da hierarquia e da disciplina. A polícia, ela é sustentada nessa base, hierarquia e disciplina. A polícia, lembrou de polícia e de bombeiro? Hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Tá bom? Hierarquia, você tem a ordenação progressiva, né, dos graus hierárquicos. Você tem lá o soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. E a disciplina é você seguir as leis, os regulamentos, as normas, as ordens. Então lembre que as organizações militares, a polícia militar a qual você quer fazer parte, ela é sustentada na base da hierarquia e da disciplina. Então sempre você vai lembrar, organizados com base na hierarquia e na disciplina. E um bizu federal que eu vou passar para vocês, sempre diferencie hierarquia de disciplina. A gente vai ver o conceito das duas ainda nessa aula. Sempre saiba diferenciar. Saiba que a polícia militar tem como base a hierarquia e a disciplina, e saiba que as duas têm um conceito diferente uma da outra. Não é a mesma coisa. E a banca gosta de prejudicar o cara e tentar mudar, botar o conceito de disciplina na hierarquia e o conceito de hierarquia na disciplina. Você não vai errar esse tipo de questão porque eu vou explicar bem direitinho. Dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais. Ele vai falar sobre... A gente vai ver a deontologia militar estadual. A deontologia ela vai falar de mais o comportamento ético que você tem que seguir. Então a gente vai ver daqui a pouco. Estabelece o procedimento para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais. Então o Código Disciplinar ele só vai falar da apuração na esfera administrativa, somente nessa esfera. Para essa apuração vai ter todo um procedimento. A gente vai ver o procedimento administrativo disciplinar, a gente vai ver processo administrativo disciplinar, a gente vai ver conselho de disciplina, a gente vai ver conselho de justificação, tá bom? Então tudo isso vai ser visto aqui. A gente vai entender bem direitinho como é que funciona essa apuração. Então, somente na esfera administrativa. Se o militar acabar cometendo um crime, o crime já vai ser previsto no Código Penal Militar. Tá bom? Crime militar, Código Penal Militar. Infração administrativa, a gente vai ter o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiro. Galera, eu botei aqui, ó, situação do militar. Um conceito bem simples para início de estudo. Bem, o militar, galera, ele pode estar, certo? Em duas situações. Veja bem. Eu vou escrever até aqui. O militar ele só pode estar em duas situações iniciais, certo? Situações iniciais. Ou o cara, ele é ativo, ou ele é inativo. Vamos pela lógica. O ativo é uma coisa que está funcionando, né? O inativo não funciona mais, né? Vamos pela lógica. O militar, ele só pode estar em uma dessas duas situações. Ou tu é militar ativo ou tu é militar inativo. O militar ativo é
aquele militar de carreira. Você está seguindo sua carreira militar. Você está em pleno exercício das suas funções, trabalhando no dia a dia, no policiamento ostensivo, garantindo a ordem, a paz social. Então, essa é a primeira situação. Quando você ingressar, né, você vai entrar lá, né, na teoria, você vai entrar lá como aluno soldado e vai formar soldado. Ali você já é militar ativo. Na teoria, você já é militar ativo. Beleza? Só que você vai se aposentar um dia, confere? Um dia você vai se aposentar, você não vai trabalhar a vida inteira. Então, uma hora você vai se aposentar. Quando você se aposenta, né? Você completou ali seus 30 anos de serviço, beleza? Até o momento tá assim, né? Tá tendo uma reforma da Previdência que quer abranger os militares, mas como não tem nada certo ainda, completou ali seus 30 anos de serviço, você pode, na lógica, você vai pedir a sua reserva remunerada, você vai se aposentar, mas você pode ficar até 35 anos se você quiser. Mas com 30, com seus 25 anos de contribuição ao subsec, você já pode pedir a sua reserva remunerada. Quando você pedir a sua reserva, você passa a ser um militar inativo, porque você pediu sua aposentadoria. Então, o militar inativo ele pode estar em duas situações. Ou você está na reserva remunerada, ou você está na reforma. Você é militar reformado. Lembre-se, ativo só tem uma situação. É quando você está trabalhando, militar de carreira. Só quem possui carreira é o ativo. E quando você é inativo, você pode ser um inativo da reserva remunerada ou um inativo reformado. Qual a diferença? A diferença é que esse militar da reserva remunerada você pode ser convocado para o serviço ativo. Como aconteceu recentemente. O Camilo, o governador, chamou os militares que se aposentados até 5 anos atrás. Ele mandou chamar. Reverteu para o serviço ativo, porque ainda eram da reserva remunerada. Já esse reformado, ele fica isento de convocação. Ele não pode ser convocado para o serviço ativo. Porque a reserva remunerada é como se você estivesse no banco de reserva, né? Qualquer momento, se houver necessidade, em situação de calamidade, em situação do interesse da segurança pública, você pode ser revertido para o serviço ativo. Isso pode acontecer como está acontecendo agora na nossa corporação. Foi chamado aí 800 e poucos militares da reserva remunerada, entre praças e oficiais. Já o cara reformado, ele não pode ser convocado para o serviço ativo. Tranquilo, pessoal? Até aí eu acho que a aula está bem clara, está bem didática. Esse reformado tem várias situações que o militar ele vai para a reforma. A gente vai ver isso mais na frente, para a aula também não ficar tão complicada logo no começo. Vamos de passo a passo. Porque a reforma, galera, a gente tem, inclusive a gente tem 3 tipos de reforma. Beleza? A gente tem reforma por idade, certo? O cara alcançou uma certa idade, ele vai para a reforma já para não ser chamado mais para ativa. Imagina o cara velho gaga sendo chamado para ativa. Ele não vai conseguir exercer a atividade militar, que é uma atividade, querendo ou não, pesada. Beleza? A gente tem a reforma do cara que adoeceu, o cara que ficou doente. O cara adoeceu, como é que ele vai voltar para o serviço ativo? Então reforma logo que é para não ter perigo dele voltar. Então a gente tem a reforma por motivo de doença. A gente tem aquela reforma como forma de punição, tá bom? E por que é uma punição, Thiago? O cara é punido com a reforma, aí não é bom para ele não, que ele não pode mais ser convocado. Não, cara, não é bom. Por quê? Para tu se aposentar, tu tem que ter ali teus 30 anos, beleza? Mas vamos supor que com teus 15 anos de polícia, tu recebe uma punição. Para tu não ser demitido ou expulso, eles decidem pela tua reforma. Como forma de punição. Ah, que coisa boa, vou para casa, ó. Vou nem mais ser chamado por serviço ativo, ó. Graças a Deus, agora eu me livrei. Coisa boa, vou dormir o dia todinho, negado. O ruim, cara, é o teu bolso. Tu vai ter prejuízo remuneratório. Por quê? Porque tu vai receber proporcional ao tempo que tu trabalhou. Se tu tinha que ter teus 30 anos lá de serviço, tu trabalhou só 15, tu vai receber metade do teu salário. Tu vai ter prejuízo remuneratório. Isso é ruim.
porque tu vai receber aquilo ali o resto da vida. E você não vai receber seu salário inteiro. Se tu ganhava 3 mil, tu vai ganhar metade do teu dinheiro só, desses teus 3 mil. Então é ruim. Você tem um prejuízo remuneratório. A reforma como forma de punição. E a reforma como doença? A reforma como doença vai depender muito. Tem uns casos lá, depende se você vai poder trabalhar fora da corporação ou não. Se você tem uma doença muito grave e aquela doença lhe impede de trabalhar fora da corporação, então você vai receber integral o seu salário todo. Agora, se você tem uma doença que ela lhe impede de trabalhar na instituição, mas não lhe impede de trabalhar fora da instituição, aí pode ser que você ganhe proporcional ao tempo de serviço. A gente vai ver isso lá no final do estatuto. Isso aí está previsto no estatuto. A reforma como forma de punição que a gente vê no Código Disciplinar, porque ele vai falar da responsabilidade administrativa disciplinar e também ele vai falar das punições que podem ser aplicadas aos militares. Tá bom? Mas quando for aplicar uma punição, é como eu disse, tem que olhar a ficha do militar, tem que ver a situação. Tem sanções mais severas, tem sanções mais brandas. O que é sanção? Sanção é punição. Você tem punição administrativa disciplinar, chamada sanção administrativa disciplinar. Até aí eu acho que está bem claro para os iniciantes e para os avançados também. Vamos para o próximo artigo, senão se eu for falar tudo, galera, fica uma aula muito grande. Vamos lá. Estão sujeitos a esta lei os militares do serviço ativo e os da reserva remunerada nos termos da legislação vigente. Galera, eu preciso ainda explicar o que é um militar ativo e o que é um militar da reserva remunerada. Eu acho que não, porque eu acabei de explicar. O militar ativo, que está no desempenho da sua função, da sua carreira, está no serviço diário. O militar da reserva remunerada, ele é o que? Ele é um militar inativo, ele é aposentado. Só que o que acontece? É todo militar que vai estar sujeito a essa lei, é questão de aplicabilidade. Todo militar, eu quero dizer quem? Quem são esses militares? O militar pode estar em quais situações, pessoal? Ativo ou inativo. Confere. Então, tanto o ativo como o inativo, ele vai responder ao Código Disciplinar, o ativo vai. O inativo também, mas só o inativo da reserva. O inativo reformado, ele não responde ao Código Disciplinar. Lembre bem, o ativo responde ao Código Disciplinar, o inativo da reserva remunerada também. Agora, o inativo reformado, ele não responde. Veja bem, o artigo 2 ele é bem claro. Estão sujeitos a essa lei o ativo e o da reserva remunerada. Então anote no seu caderno. Só quem responde ao Código Disciplinar é o ativo e o militar da reserva remunerada. Se vier uma questão dizendo assim, responde ao Código Disciplinar os militares ativos e os inativos, você vai marcar errado, porque o inativo ele abrange tanto o militar da reserva remunerada como o reformado. Ele tem que ser especificar o cara inativo da reserva remunerada, aí está correto. Então o Código Disciplinar ele é tão claro na questão da aplicabilidade que ele diz também quem não responde. Ó. O disposto nesse artigo não se aplica ao quem? Vamos logo para o inciso 3 para ficar mais didático. Aos militares reformados do Estado, mais uma vez mostrando para vocês que o cara reformado, que o militar reformado, ele não precisa responder ao Código Disciplinar. Ah, Thiago, é bom demais, ó, ele não vai responder mais em nada, né? Não, cara, depende. Esse militar reformado, se ele cometer um crime militar, vai ter lá o Código Penal para enrolar ele. Código Penal Militar. Tranquilo? Vamos para o inciso primeiro. Aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos. Então, o militar que ele está ocupando um cargo público não militar, que pode ocorrer, ou seja, ele ocupar um cargo público civil, pode acontecer isso, a gente vai ver mais lá na frente como é que isso acontece. Esse cara não vai responder. Enquanto ele estiver ocupando,
esse cargo público não militar. Está aí no cargo de secretaria ou algo do tipo. O cargo civil ele não responde o código disciplinar. E o cara que tem um cargo eletivo, ou seja, o cara é um vereador, o cara se candidatou, tem mais de 10 anos de serviço. Porque o cara que vai se candidatar, galera, tem que se fazer essa diferenciação. Se o cara tem, você tem que saber se o cara tem menos de 10 anos ou mais de 10 anos. Porque se o cara quiser se candidatar, ele tem direito. Lembre-se, o militar ativo, ele não pode se filiar a partido político, mas não impede dele se candidatar. O cara quiser virar vereador, deputado, a gente tem aí o Soldado Noel, que é deputado estadual, tem o Capitão Wagner, que é deputado federal, a gente tinha o Cabo Sabino, que era ex-deputado federal. Enfim, vários militares de exemplo. Então não é porque o cara não pode se candidatar a partido político, ele não pode se eleger. O militar pode, o militar tem essa regrinha. Então, se o cara tiver menos de 10 anos, ele pode se candidatar, mas ele sai da corporação. Se ele tiver mais de 10 anos, ele pode se candidatar também, mas ele fica agregado, tá bom? E ele continua na corporação. Se ele for eleito, ele vai para a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço. Se ele não for eleito, após 48 horas ele retorna normalmente ao serviço. Então, o cara que é eleito, tem um cargo eletivo, é vereador, é deputado, ele não responde ao Código Disciplinar Militar. Tranquilo? Aos magistrados da Justiça Militar. Os magistrados da Justiça Militar são juízes militares, aqueles que vão julgar os crimes militares. Eles não estão sujeitos, enquanto o militar, um coronel, um exemplo, tiver como exercendo a função de magistrado, de juiz militar, ele não responde ao Código Disciplinar, tá bom? Aos militares reformados do Estado, que foi o primeiro que eu citei. Então até aí eu acho que está tudo claro, está bem didático, acho que deu para entender tudo que eu quis passar para vocês. Se não deu, volta a aula do início que você vai entender, até você aprender. Podemos ir para o artigo 3º. Hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva, ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes, do qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, culminando no governador, chefe supremo das corporações militares do Estado. Galera, lembra que eu falei no início que a Polícia Militar ela é estruturada com base na hierarquia e na disciplina? Então, no artigo 3º, ele vem falar o conceito de hierarquia. Quem é que lembra que eu falei no começo da aula? Tem que saber diferenciar hierarquia de disciplina. Então, você já está vendo o conceito de hierarquia. Decora. Hierarquia é a ordenação progressiva de autoridades em graus diferentes. A gente tem um soldado, tem um cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. A gente tem o segundo tenente, primeiro tenente, o capitão, o major, o tenente coronel e o coronel. Ainda tem um coronel comandante geral. Então, hierarquia é a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes. Em que essa ordenação, galera, ela se faz por postos e graduações. Anota aí no seu caderninho. Posto e graduação. Diferença de posto e graduação. Posto é o grau hierárquico dos oficiais. Graduação é o grau hierárquico das praças. Então você tem que diferenciar quem são as praças, quem são os oficiais. Anota aí, tá bom? As praças militares, ela vai do soldado até o subtenente. Então você tem as praças, o soldado, o cabo, o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento e o subtenente. Essas são chamadas praças. Os oficiais que possuem postos, a gente tem, bote aí, oficiais. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, o major, o tenente coronel e o coronel. E a gente tem também o coronel comandante geral. Então, esses são os oficiais. Então, lembre, graduação é para as praças, posto é para os oficiais. E a ordenação da autoridade, ela se faz justamente por postos ou graduações. Um soldado, um cabo,
Quando passar uma determinação para o soldado, ele tem que obedecer, desde que seja legal, desde que esteja dentro da lei, ele tem que obedecer, por causa da hierarquia, que é justamente a ordenação progressiva da autoridade. Então você vai fazer essa diferenciação. Eu posso dizer que o militar ele possui uma graduação de primeiro-tenente. Não existe graduação de primeiro-tenente, é posto de primeiro-tenente. Eu posso dizer que o cara tem um posto de soldado? Não, soldado é uma graduação. Tá bom? Então tem que diferenciar. Posto é para os oficiais e a graduação é para as praças. A gente tem as praças e os oficiais. Tranquilo? A ordenação da autoridade se faz por postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional. A gente vai ver já como é o escalonamento. O escalonamento hierárquico é o que eu falei para vocês. É o soldado, o cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão. Isso é o escalonamento. A antiguidade e a precedência funcional, a gente vai ver daqui a pouco, ela é para ver quem é mais antigo, quando há igualdade de posto ou graduação. Ou seja, se tu tem dois capitães, como é que tu vai saber qual é o mais antigo? Eu vou observar a antiguidade de cada um e, se couber, eu posso olhar a precedência funcional, ou seja, a função que cada um exerce. Se eu tenho dois capitães e eu tenho um capitão mais moderno do que o outro, se ele tiver uma função importante, ele pode ser que ele mande mais do que o mais antigo, porque ele vai ter precedência funcional. O nome já diz tudo, precedência funcional pela função que o cara exerce. Beleza? Então a ordenação se faz por postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional. Vamos lá para o parágrafo 2º aqui. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente ou folha de apostila. Como eu disse, o posto só quem tem é os oficiais. Quem confere o posto ao oficial é o governador do estado, confirmado em carta patente ou folha de apostila. Graduação é o grau hierárquico das praças. Ela é conferida por quem? Pelo governador? Não. A graduação ela é conferida pelo comandante-geral da corporação. Beleza? Então, a graduação é o grau hierárquico das praças, conferida pelo comandante-geral da respectiva corporação. Então, lembra. Posto é o grau hierárquico dos oficiais. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do governador, confirmado em carta patente. Carta patente é um documento que confere o posto ao oficial, beleza? Ou folha de apostila, que é a mesma coisa. E a graduação é o grau hierárquico das praças, que é conferido pelo comandante geral. Então lembra, posto é dos oficiais, conferido por ato do governador. A graduação é das praças, conferido pelo comandante geral da respectiva corporação. Faça sempre essa diferenciação. Bem, vamos ver agora a parte da antiguidade e da precedência funcional. Gente, a antiguidade ela só funciona, certo, em igualdade de posto ou graduação. Veja bem, ó. A antiguidade entre os militares em igualdade de posto ou graduação. Então a gente vai ver a antiguidade só quando ocorrer igualdade de posto ou graduação. Mesma coisa a precedência funcional, ó. Ela ocorrerá em igualdade de posto ou graduação. Ou seja, se tiver dois militares que possuem o mesmo posto ou graduação, em determinadas ocasiões eu tenho que saber quem é o mais antigo. Como é que eu vou saber? Vamos começar pela antiguidade. Veja bem. A antiguidade, vamos supor que eu tenho dois cabos. Tem um soldado, depois vem os cabos. Eu tenho dois cabos, certo? Como que eu vou saber qual desses dois cabos é o mais antigo? Na polícia, as praças ela tem um numeral, né? Por esse numeral, dá para você identificar rapidamente quem é o mais antigo. É por ordem, tá bom? Então dá para saber, mas vocês não precisam saber a prática. Vocês precisam saber a teoria. Então na teoria, a gente vai ver o que diz o artigo 4. Antiguidade, primeiro conceito, somente em igualdade de posto ou graduação. Então,
ela vai ser definida sucessivamente pelas seguintes condições. Preste atenção aqui. Ele fala sucessivamente, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Você tem que olhar na ordem, cada inciso. Primeiro você olha o inciso primeiro. Se não der para saber quem é o mais antigo olhando o inciso primeiro, você vai olhar o inciso segundo. Se não der para saber quem é o mais antigo, você vai olhar o terceiro, o quarto e o quinto. Então é sucessivamente, você tem que olhar de um em um, seguindo a ordem. Então vamos supor, eu tenho 2 sargentos. Vamos pular o carro, vamos supor que eu tenho 2 sargentos. 2 sargentos, né? Eu quero saber qual desses 2 sargentos ele possui antiguidade, quem é o mais antigo, quem vai comandar em determinada ocasião. Eu vou olhar a data da última promoção, primeiramente, ou seja, eu vou olhar quem foi promovido a sargento primeiro. A gente tem esse sargento aqui, vamos supor que é o sargento X, o sargento Y. Aí, vamos supor que o sargento X ele foi promovido primeiro a sargento do que o sargento Y. Então, esse sargento aqui, ele vai ser mais antigo, é óbvio. Por quê? Porque ele foi promovido primeiro a sargento. Eu olhei a data da última promoção. Olhei na ordem, o sargento Y vai ser mais moderno. Mas vamos supor que os 2 foram promovidos no mesmo ano. Os 2 foram promovidos em dezembro de 2018. Então foram promovidos no mesmo ano. Então até aqui eles estão empatados na data da última promoção. Empatou, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Ou seja, eu vou olhar quem prevalece mais tempo no grau hierárquico anterior. Ou seja, antes de sargento a gente tem quem? Vamos supor que eles são terceiro sargento. Antes do terceiro sargento a gente tem o cabo, né? Eles eram cabos. Confere? Eu vou ver quem tem mais tempo lá de cabo. Beleza? Vamos supor que eles têm o mesmo tempo de cabo. Já posso olhar o que? Vou olhar quem tem mais tempo de soldado. Então, posso olhar a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Quem tem mais tempo de soldado. Quem entrou soldado primeiro. Vamos supor que eles são da mesma turma. Ou eles têm o mesmo tempo de soldado, têm o mesmo tempo de cabo, foram promovidos no mesmo ano para sargento. Foi tudo igual. Isso pode acontecer, acontece muito. Então, empatou aqui, eu vou olhar isso aqui, ó. Classificação no curso de formação ou habilitação. Então, supor que lá no curso de formação de soldado, eles, por incrível que pareça, eles foram tirar a mesma nota, ó, ficaram na mesma classificação. Pode acontecer? Pode acontecer. Beleza? Então, ficando na mesma classificação. Isso é muito difícil de ocorrer, galera. Estou falando uma situação bem difícil. Geralmente, lá na data da última promoção, já dá para saber quem é o mais antigo. Se não, na prevalência sucessiva, você já vê quem é o mais antigo. Mas vamos supor que é uma situação bem difícil, né? Então, eu vou olhar a classificação no curso de formação ou habilitação. Vamos supor que eles tiraram a mesma nota lá. Eu vou olhar agora a data de nomeação ou admissão, quem foi nomeado primeiro, né? Soldado formado. Só que aí eles são do mesmo concurso, só foram nomeados no mesmo dia. Aí lascou. Vou olhar o próximo, que é a maioridade. Quem for mais velho vai ser o mais antigo, quem tiver maioridade. Vixe, os 2 têm a mesma idade, nasceram no mesmo dia e no mesmo mês. Aí, meu irmão, fica difícil. Aí tira para o ímpar ou algo do tipo para saber quem é mais antigo. Então, galera, isso aqui eu expliquei para você entender, mas para efeito de prova, você só tem que entender que a antiguidade só funciona em igualdade de posto ou graduação, que ela é sucessiva, você não pode pular do inciso 1 para o quinto, ou seja, para você ver logo quem é mais velho, quem tem maioridade. Não pode. E saber a ordem. Se você souber que ocorre igualdade de posto ou graduação, se você souber que é seguida sucessivamente, se você souber a ordem, ou seja, data da última promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, classificação no curso de formação ou habilitação, data de nomeação ou admissão e maioridade, se você souber a ordem, você não erra. Para efeito de prova, é isso que você vai saber. Eu só lhe explico para ficar mais didático, cada um. Tá beleza até aí?
Se ficou difícil de entender, volta o começo de novo e assiste novamente. Nos casos de promoção a primeiro-tenente, de nomeação de oficiais ou admissão de cadetes ou alunos soldados, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos. Ou seja, quando tu passar na prova, né? No caso, você vai entrar lá, né, como aluno soldado, certo? Como é que você vai saber quem é o mais antigo lá no curso de formação? É só olhar a nota que tu tirou no teu concurso. Para soldado, quem tirou a maior nota vai ser o mais antigo. Mesma coisa funciona para os oficiais. Tiago, como é que eu posso ingressar na polícia? Você tem duas portas de entrada. Ou você entra pelo curso de formação de soldado, você vai entrar aluno soldado. E você também pode entrar pelo CFO. CFO se chama Curso de Formação de Oficiais. Você tem ensino superior, quer entrar logo tenente. Você pode entrar logo tenente. Você vai estudar, vai passar no CFO, certo? Aí lá você vai... você entra como cadete, certo? Você tem... A gente chama de aluno oficial também, mas você tem o cadete de primeiro ano, cadete de segundo ano, cadete de terceiro ano. Né? Então, você vai passar por esse estágio aí, não tem mais aquele estágio aspirantado, saiu, depois você vai ser segundo tenente, perdão. Então, para saber quem é o mais antigo, nesse caso, quando você é recruta, é só você ver a ordem de classificação no seu curso ou concurso, beleza? A gente tem a precedência funcional, galera. Quando você vai ver a precedência funcional, ela pode anular o artigo 4º, ou seja, a antiguidade. Por quê? Porque a precedência funcional é pela função que você exerce. Então, o que acontece? Você pode até ser o mais antigo. Isso em igualdade de posto ou graduação. Tanto a antiguidade como a precedência ocorrem em igualdade de posto ou graduação. Não vão voar. Ou seja... Eu tenho dois coronéis. Copia aí, eu tenho dois coronéis. Eu tenho um coronel X, que é mais antigo, e tenho um coronel Y, que é mais moderno. Porém, o coronel Y ele é comandante do batalhão. E o coronel X ele exerce outra função que não é de comandante. Isso é uma situação hipotética, porque na prática seria quebra hierárquica. Que o coronel mais antigo tem que ser o comandante, mas essa é uma situação. Então, esse coronel Y, mesmo ele sendo o coronel mais moderno, mas por exercer o comando do batalhão, que o outro coronel também faz parte, ele vai mandar nesse outro coronel mais antigo. Por quê? Porque ele tem precedência funcional. A função que ele exerce o torna superior. Vamos dar uma lida? A precedência funcional ocorrerá em igualdade de posto ou graduação, o oficial ou praça, que ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia. Beleza? Então, você pode até ser mais moderno. Se você tem dois capitães, um exemplo, você tem dois capitães, um mais antigo e um mais moderno, olhando a questão da antiguidade. Só, cara, que o capitão mais moderno ele possui uma função que lhe atribui superioridade sobre o outro capitão mais antigo. Então ele vai mandar, ele vai ter precedência funcional, precedência pela função. Então sempre que falar precedência funcional, funcional já diz tudo, é pela função. Só que a gente tem um segundo caso. A gente tem o cara que é ativo em relação ao inativo. Então, se eu tenho dois capitães, eu tenho um capitão ativo e eu tenho um capitão inativo. O inativo pode até ser mais antigo. Só que, pela situação dele, todos os outros capitães que tiverem ativo vai ser mais antigo que ele. Mesmo que esse capitão ativo ele tenha um dia de capitão e o capitão inativo tem 5 anos de capitão. Mesmo assim, o capitão ativo vai ter precedência funcional. Por quê? Porque o militar do serviço ativo ele tem precedência funcional em relação ao inativo. Tranquilo, pessoal?
Então essa primeira aula a gente vai terminar aqui para não ser uma aula de muito tempo. Próxima aula a gente continua da parte da deontologia militar estadual. Beleza? Grande abraço, até a próxima aula. Revisem e assistam novamente essa aula para poder massificar o assunto. Valeu!